Olá, gente bonita que gosta de histórias de crimes reais e investigação criminal. Eu sou Bruna Maishi e te convido a ficar aqui comigo nos próximos minutos. E já peço para deixar aquele like que ajuda muito na divulgação do vídeo e se inscrever aqui se ainda não for inscrito. E também ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Eu vou ficar muito feliz de te ter aqui comigo. Hoje eu trago um caso de crime em família, onde infelizmente a honra e a reputação foram colocados acima da vida. Estão prontos? Então, pega a pipoca e vem comigo. Mohamed Shafia era um homem de 59 anos de origem afegã. Em 1979, o Mohamed casou num casamento arranjado com a jovem Ronan. E o sonho dele era ser pai. Só que a Ronan não podia ter filhos. Eles tentaram todo tipo de tratamento, chegaram a viajar para a Índia, mas ela nunca conseguiu dar um filho para ele. Então o Mohamed maltratava e humilhava muito a Ronan. Não aguentando mais isso, ela sugere que ele encontre uma segunda esposa, que é perfeitamente aceito na cultura afegã deles. Depois de procurar muito, a Ronan, junto com a mãe do Mohamed, encontram uma jovem de 17 anos chamada Toba Yahia. Então o Mohamed e a Toba se casam em 1988 e logo ela começa a engravidar. Eles tiveram 7 filhos e moravam todos na mesma casa. O Mohamed com as 2 esposas, a Ronan e a Toba, e os 7 filhos dele com a Toba. E a Ronan cuidava das crianças como se fosse mãe. E as crianças amavam ela. E isso despertava ciúmes na Toba. Então, entra um novo regime político no Afeganistão e a família se muda para o Paquistão. Depois disso, em 1992, se mudam para a Austrália, onde eles ficaram pouco tempo. E depois se mudam novamente para os Emirados Árabes Unidos. E lá em Dubai, o Mohamed faz fortuna, primeiro trabalhando com venda de carros usados e depois ele investe no mercado imobiliário. Em 2007 ele já era multimilionário. Pouco a pouco a primeira esposa do Mohamed, a Ronan, foi perdendo espaço e começou a viver como se fosse quase uma servente do Mohamed e da segunda esposa Toba. Ela cuidava dos afazeres da casa e das crianças, só que era muito humilhada pelo casal. Quando nasceu a terceira filha, Sahar, a Toba, mãe da criança, mantinha um distanciamento do bebê. E com apenas 40 dias, ela deu a Sahar de presente para Ronan, para ela criar como se fosse filha, como um presente. Mas a condição era que a Ronan só dormisse uma noite com Mohamed por semana, enquanto ela, a Toba, ficaria com ele 3 noites por semana. E com isso, a Toba se aproximou mais ainda do Mohamed, conseguia manipular ele e a Ronan ficando cada vez mais afastada. Nesse momento, o Mohamed era um homem muito rico vivendo em Dubai com a família e o Canadá estava dando residência permanente para quem investisse dinheiro pesado no país. Então ele resolve investir 2 milhões na compra de um shopping em Montreal e se muda com a família para lá. Só que o Canadá não aceitava a bigamia. Então Mohamed foi com a segunda esposa Toba e os 7 filhos. E posteriormente ele levou a Ronan como se fosse uma prima dele e governanta. O Mohamed estava construindo uma casa linda para toda a família morar. Enquanto ela não ficou pronta, alugou uma casa muito pequenininha, onde eles moravam super apertados e não tinha comprado nem cama. E a forma como ele e a segunda esposa tratavam a Ronan era horrível. Ela imaginou que indo para o Canadá, que era a vida ocidental, isso ia melhorar, mas não foi o que aconteceu. Ela não podia usar telefone, não podia sentar à mesa com eles para comer e era muito humilhada. A Toba tinha escondido os documentos da Ronan, incluindo o passaporte, para ela não poder viajar. E a Ronan ficava com muito medo, porque ela pediu várias vezes o divórcio para o Mohamed e ele nunca quis dar porque não queria dividir a fortuna. Por outro lado, ela ficava com medo de ser devolvida,
Porque se ele mandasse ela de volta para o Afeganistão, uma mulher divorciada traz muita vergonha para a família e ela temia pela própria vida. O Mohammed e a Toba eram um casal muito radical. Eles eram muçulmanos, mas tinham a mente totalmente distorcida. Eles não aceitavam que as filhas tivessem a vida ocidental. E as meninas queriam ter uma vida normal, como todas, usar calça jeans, acessórios, maquiagem, tirar o véu. E não era possível, porque eles não aceitavam. Bom, e agora eu vou apresentar para vocês os filhos da família. O primeiro era um menino chamado Hamed. Hamed tinha 21 anos. O Hamed era tão radical quanto os pais. E o Mohammed deixou ele vigiando e cuidando das irmãs. Ele tinha que contar tudo o que elas faziam. Ele estudava na mesma escola das meninas e vivia atrás delas. A Zainab tinha 19 anos e gostava de música pop e de se vestir como ocidental. Ela tirava muitas fotos, gostava de usar shortinho, acessórios, como uma menina ocidental normal. Em fevereiro de 2008, a Zainab recebeu um cartão de Dia dos Namorados de um rapaz da mesma sala que ela. O nome dele era Amar Ahid e ele era de origem paquistanesa. E ela explicou para ele que ela não podia nem conversar com meninos e que mesmo ele sendo da mesma religião muçulmana, ela só poderia se casar com alguém que a família escolhesse e que fosse do mesmo país, do Afeganistão. Então eles começam um namoro escondido. Um dia, os pais da Zainab tinham viajado para Dubai e eles deixaram o irmão Hamed vigiando as meninas. Mas o Hamed tinha saído de casa, então a Zainab convida o Amar para ir lá escondido. Só que o Hamed chega mais cedo e encontra os dois juntos. Então ele proíbe aquele namoro, bate na Zainab bastante, ele era muito violento e tinha autorização do pai para castigá-la. E ela foi presa em casa e não pôde mais ir à escola por 1 ano. E nesse 1 ano, eles não deixavam ela ter acesso a nada, nenhum tipo de eletrônico, como celular, nenhuma comunicação externa. E os pais ainda ameaçavam as outras filhas que podia acontecer o mesmo se elas seguissem o mesmo caminho. A Sahar, de 17 anos, era a terceira filha. Era aquela que a mãe, Toba, entregou de presente para a primeira esposa do marido para cuidar como se fosse filha. E a Toba sempre foi muito distante da filha da Sahar, nunca deu carinho para ela. Em compensação, a Ronan tratava a Sahar como filha, não só a Sahar, todos os filhos. Ela dava muito amor e atenção para as crianças e entendia elas e também aceitava a cultura ocidental. E a Sahar também adorava a cultura ocidental. Ela levava roupas escondidas na mochila. E quando ela ia ao shopping ou estava sozinha na escola, ela ia ao banheiro e se trocava. Tirava o véu, colocava maquiagem, roupas curtas, acessórios. A Diti era a quarta filha. Ela tinha 13 anos. E ela nunca tinha morado no Afeganistão. Ela nasceu nos outros países em que a família viveu antes de ir para o Canadá. E ela não via sentido em seguir aquela cultura tão rígida. Então ela ficou muito rebelde, ia mal na escola, chegou a fazer pequenos furtos em lojas e ela não dedurava as irmãs mais velhas. Só os pequenos, porque depois da Diti tinha mais 3 menores de idade que na época dos fatos não foram identificados. Vamos chamar de menores A, B e C. A Diti, como as outras irmãs, queria usar roupa curta, justa, elas não podiam ter acesso a celular, TV, nada, era tudo escondido. E a Diti às vezes ia mal na escola e os pais acabavam castigando, deixando elas meses sem poder frequentar a escola. Então ela acabava reprovando, mas era por infrequência, eles não deixavam ela sair, trancavam ela em casa. E ela, assim como as irmãs, também apanhava muito. E ela chegava a denunciar essas agressões na escola, mas nada foi feito. Voltando à história da Zainab, de 19 anos, vocês lembram que eu falei que ela foi impedida por 1 ano de estudar, né? Então, depois desse 1 ano, ela voltou para a escola, não para a mesma escola, ela teve que mudar de local e também começou a fazer curso de francês. E lá nessas aulas de francês, ela conheceu um outro rapaz chamado Ángel Ricardo Ruano Sanches. Ele era de origem hondurenha e era cristão, latino, e ela apresentou para a irmã dela, Sahar. E a Sahar começou a namorar escondido esse menino Ricardo.
Só que ela explicava para ele como funcionava a família dela e que eles nunca iam aceitar esse namoro. Se não aceitavam o namoro da Zainab com o Ammar, sendo que ele também era muçulmano, só porque ele era de outro país, do Paquistão e não do Afeganistão, imaginem o Ricardo, que era hondurenho e cristão. Agora que a Zainab estava livre, podendo estudar novamente, ela entrou em contato com o Ammar e contou que passou esse 1 ano trancada, que por isso que nunca mais ela apareceu na escola, mas que foi contra a vontade dela e que ela amava ele ainda. E aí eles se declararam e acabaram retomando o relacionamento, escondido. Então os dois casais, a Zainab com o Ammar e a Sahar com o Ricardo, se encontravam como podiam. Nos shoppings da vida, em bibliotecas, na escola, onde eles conseguiam. E a Sahar e o Ricardo tinham até uma técnica, eles levavam uma amiga junto. Uma vez o irmão dela, o Hamed, entrou no restaurante e os dois estavam juntos namorando. Na mesma hora eles se afastaram. E o Ricardo acabou beijando a amiga só para o Hamed não suspeitar de nada. Um dia, uma dessas irmãs menores não identificada contou para a mãe que viu a Sahar beijando um menino na escola. E a Toba ficou furiosa. Colocou a professora contra a parede, ameaçou ela e disse que isso era um absurdo porque era contra tudo que ela ensinava para os filhos em casa. Mas a professora ficou apavorada, falando como que eu vou ser uma babá que vigia cada aluno na escola. Era impossível. E quando isso acontecia, a mãe da Sahar ficava tão braba que não falava com ela e também impedia os outros irmãos de falar. Ela usava muita violência psicológica. A Sahar ficava isolada e sem contato com ninguém, nem dentro da própria casa. Os pais também impediam ela de se alimentar. Uma vez a Sahar passou mal na escola e desmaiou, foi levada para o hospital. Então os pais dela foram chamados. Quando foram questionados, eles alegaram que ela era bem grandinha, já sabia se cuidar e se ela estava magra e não comia era porque ela não queria. Ninguém da família apareceu para ver a Sahar no hospital. Os pais não se preocupavam. E a Ronan, coitada, nem ficou sabendo. Só quem sabia era o Mohamed e a Toba. Mas a escola reclamou para o juizado de menores que temia pela vida da Sahar, que ela estava bem magrinha, muito fraca, mas o agente não fez nada. Disse que não podia fazer nada e que se ela quisesse poderia procurar um abrigo. Foi muita negligência com uma menor de idade. Uma vez o irmão Hamed viu a Sahar com o namorado. Então ele começou a seguir os dois e fotografar e documentar tudo para mostrar para o pai. E quando ela soube disso, ela ficou apavorada, temendo a própria vida. Então ela contou para a professora. A escola acionou os conselheiros, só que eles não fizeram nada de novo. As meninas fizeram várias denúncias à polícia. Sempre que elas eram castigadas, elas acionavam a polícia e pediam socorro, contavam das agressões, tudo que acontecia e nada era feito. No diário da Ronan, ela contava que uma vez a Sahar tentou tirar a própria vida com veneno. E a Ronan socorreu. E a Toba, quando ficou sabendo disso, disse para a Ronan que ela devia ter deixado, porque a filha merecia ir para o inferno. A própria mãe. Biológica, né? Porque amor ela nunca deu. Um dia, a Diti, de 13 anos, foi ao shopping com os irmãos menores, esses não identificados. Só que ela perdeu a noção da hora e se atrasou. Quando ela chegou em casa, os pais foram muito violentos e castigaram ela fisicamente. A Zainab, vendo aquilo, não aguentou mais e decidiu fugir. Ela deixa um bilhete para os pais e foge de casa e ela vai atrás do Ammar. Só que ele fala para ela que é melhor os dois esperarem para viver juntos, porque ele não tinha dinheiro para sustentar o casal. Só que ela disse que não ia mais esperar, então ele leva ela para um abrigo de mulheres. Quando a Zainab fugiu e o Mohamed recebeu aquele bilhete, ele ficou furioso e ficou bolando uma forma de se livrar daquela filha, porque era uma desonra enorme para ele ter uma filha solta no mundo sem supervisão. Os outros filhos estavam na escola quando descobriram que a Zainab fugiu e ficaram apavorados com medo de voltar para casa, porque certamente os pais iam descontar neles. Então eles chamaram a polícia e a polícia chamou o Mohamed. Quando os filhos estavam sozinhos na delegacia, contaram tudo que eles passavam, que eles apanhavam, que eles eram presos em casa e não podiam comer, não podiam ir à escola, que não tinham acesso a nada. Só que quando o Mohamed chegou, eles mudaram a versão.
Disseram que era tudo invenção da cabeça deles e que nada aconteceu. Dias depois, a assistente social vai à casa da família e quando chegam lá, esses irmãos menores não identificados, que ficavam sempre do lado dos pais e deduravam as irmãs, eles disseram que realmente tinham inventado tudo, que nada procedia. Mas a Dite, de 13 anos, confirmou para a assistente, disse que era tudo verdade, que ela passava isso, que ela apanhava, que ela era presa, que ela não tinha direito à liberdade nenhuma e que ela queria ser tirada de casa e ir para um orfanato. Mas, misteriosamente, esse caso foi arquivado e não aconteceu nada. A Dite disse para a assistente social que ela queria fugir junto com a Sahar. Mas a assistente disse que elas eram muito novas e que o lugar de uma menina de 13 anos era dentro de casa com os pais. Então, a mãe dela, a Toba, já tinha um plano armado e resolve contactar a filha dizendo que ela pode voltar para casa, que ela está perdoada e que os pais vão aceitar que ela se case com ele. Só que eles vão arranjar de um jeito que seja feito tudo dentro do que se espera. Vão fazer o casamento todo direitinho. Só que a família do Ammar, paquistanesa, também era contra o casamento. Queriam que ele casasse com alguém do mesmo país, o Paquistão. E quando fizeram a cerimônia, o pai da Zainab, o Mohammed, não estava em casa, tinha viajado. E a família do paquistanês, do Ammar, não compareceu, ninguém. E isso deixou a mãe dela completamente envergonhada. E um pouco antes da cerimônia de casamento, a Zainab confessou para o tio que ela não se sentia preparada para casar aos 19 anos. Ela amava o Ammar, mas ainda não queria casar e só aceitou isso porque quando chegasse a vez das irmãs menores, elas teriam também a chance de escolher o marido e não ter que suportar um casamento arranjado. Como eles queriam, desde o princípio, arrumar alguém para Zainab lá do Afeganistão. Esse casamento foi com poucos convidados, praticamente só a família do Mohammed e alguns poucos amigos, porque a própria comunidade árabe não se dava bem com a família. Eles não aceitavam o jeito que a família lidava com os filhos, ser tão violentos e tão restritivos. No começo da cerimônia, a mãe e o irmão mais velho da Zainab puxam ela para o canto e falam alguma coisa. E dali ela sai mudada. Parece que eles falaram que ela não poderia casar porque a família do noivo, do Ammar, envergonhou eles porque não compareceu, o que foi uma vergonha total e a mãe dela jamais admitiria. A Toba chegou a desmaiar durante o casamento. A Zainab chegou a casar e esse casamento foi anulado 24 horas depois. Mas em algum momento da cerimônia, a mãe dela e o irmão mais velho puxaram a Zainab de canto e falaram alguma coisa que não se tem certeza. E a partir daquele momento, a Zainab mudou, disse que não poderia mais ficar casada com um homem que envergonhou a família dela. E aceitou o destino dela de ficar presa de novo naquela casa. Com tudo que aconteceu no casamento, a Toba liga para o Mohammed e conta. E ele diz para esperarem que quando ele voltar, ele resolve isso. Que ele ia encontrar um primo para tentar fazer a Zainab casar para diminuir a vergonha da família. E nesse momento, com a família em pé de guerra, a Ronan escuta o Mohammed dizer que quer matar a filha mais velha, Zainab, e outra pessoa. E nesse momento ela tem certeza que a outra pessoa é ela. Ela liga para a França, onde ela tinha uma irmã que vivia lá, e conta. E a irmã dela diz para ela não esquentar que no Canadá era o Ocidente, que lá não acontecia esse tipo de coisa. Em outra ocasião, a Ronan escutou o Mohammed dizendo que queria matar todas as filhas problemáticas. No início de junho de 2009, a Zainab conta para o Ammar que o pai dela estava mudado, estava diferente. Estava mais calmo, amoroso, até beijou ela na testa, que não vigiava tanto, não brigava, que talvez agora eles pudessem ficar juntos sem problemas. E que o pai dela até tinha planejado uma viagem familiar para as cataratas do Niágara. No dia 23 de junho de 2009, a família saiu de Montreal para férias em Ontário. Um dia antes da viagem, o Mohammed comprou um carro preto, um Nissan. Ele alegou para a família que todo mundo merecia ir com conforto. Como a família era grande, se dividiram em 2 carros. Esse Nissan preto comprado um dia antes e o carro Lexus, que era o carro da família. A primeira esposa, Ronan, junto com as 3 filhas mais velhas do casal,
Dit, Zainab e Sahar foram no Nissan preto, enquanto Mohammed, a segunda esposa Toba, o filho mais velho Hamed e os outros 3 menores não identificados foram no carro Lexus. Eles se divertiram muito nos primeiros dias de viagem e pararam num hotel. E durante essa viagem todos se divertiram, o pai estava super calmo e parecia muito feliz. A última comunicação da Zainab foi na madrugada de 29 para 30 de junho de 2009, quando ela mandou uma foto da paisagem onde eles estavam para o Amar. Já no dia 30 de junho de 2009, o Mohammed, junto com a segunda esposa Toba e o filho Hamed, vão à delegacia registrar o desaparecimento da Ronan com as 3 filhas mais velhas. Eles alegaram que pararam no hotel para dormir. O Mohammed disse que quando acordou tinha desaparecido as meninas, a Ronan e o carro. A polícia achou aquilo muito estranho, né? E separou eles para interrogar. O Mohammed ficou mais calado. A única coisa que ele falou foi essa versão, que elas desapareceram e o carro também, falou muito pouco. Então a polícia conta para eles que no mesmo dia encontrou um carro caído dentro de um canal e dentro dele tinha 4 corpos e que era o carro da família. A Toba, quando foi interrogada, disse que achava que uma das filhas é que estava dirigindo, que elas saíram para dar um passeio e como a filha dirigia muito mal, deve ter se perdido e se acidentado. E o Hamed estava muito nervoso, ele só dizia que não tinha feito nada, que não podia culpá-lo de nada, que não tinham provas contra ele. A família dava entrevista na TV chorando, se lamentando pelos cantos, só que a polícia não acreditou nisso. Achou muito estranho ser um acidente. E agora vamos aos fatos encontrados no local do acidente. Bem próximo à margem do rio, encontraram vidros quebrados de um farol de carro, que não era do carro encontrado na água, era de outro carro. A polícia, investigando o GPS do carro que o Hamed estava, o outro carro da família, o Lexus, viu que um dia antes o Hamed esteve no local do canal onde as meninas se acidentaram. Qual a lógica, qual a chance de ter uma coincidência de um dia antes? Ele está lá, ele chegou, ficou alguns minutos e voltou para o hotel, exatamente no local onde elas sofreram um acidente. Outra coisa muito estranha, qual motivo elas teriam para pegar o carro escondido e irem passear às 2 da manhã? Elas sumiram 2 da manhã, de madrugada. E o Mohammed disse que era muito comum que elas pegavam o carro sem autorização e saíam para passear. O carro foi encontrado em um canal em Kingston e tinha muita coisa estranha. A chave estava na posição desligada. Os bancos dianteiros estavam reclinados e a janela do lado do motorista estava aberta. E ninguém tentou reagir, nadar, fugir, nada. A autópsia determinou que a causa das mortes foi afogamento, mas encontraram uns hematomas muito estranhos na cabeça das 4. Vocês lembram que eu disse que a polícia rastreou o GPS do carro e descobriu que o Hamed esteve lá no canal um dia antes? Pois então, eles rastrearam através de uma ligação que ele fez para a seguradora. Ele fez uma ligação para comunicar um acidente, dizendo que tinha batido o carro num poste de um estacionamento vazio. Ele estava tentando criar um falso álibi. E o farol quebrado encontrado lá no local do acidente, no canal, era do carro da família, o Lexus. As 4 vítimas perderam a vida por afogamento. E a polícia se questionava: se elas foram afogadas, elas caíram na água ainda vivas. E não tinha nenhuma substância, droga, nada no organismo delas que mantesse elas inconscientes para elas não poderem reagir. Então a polícia ficava num impasse. Nesse momento, Hamed era o principal suspeito. E a polícia suspeitava que ele tinha feito alguma coisa para deixar elas inconscientes. Investigando a família, a polícia encontrou todas as chamadas de socorro para a polícia que as meninas faziam e as reclamações que a escola já tinha feito para as assistentes sociais, conselho tutelar e juizado infantil. Então a polícia coloca uma escuta no carro da família e escuta eles falando: a Toba disse, já foi feito, mas eu queria que as outras 2 não estivessem lá. E o Mohammed diz: não tinha outro jeito, elas erraram, foram traiçoeiras, traíram a nós como mulheres de rua.
É mais fácil do que ver elas com o namorado. Quando olho para as fotos, me sinto consolado. Eu fiz bem. Elas nos violaram. Não tem nada mais importante do que a minha honra. Mesmo que eu fosse para a forca. Não há valor na vida sem honra. Se elas voltassem à vida 100 vezes e eu tivesse um cutelo na mão, eu ia cortá-las em pedaços, não uma, mas 100 vezes. O que elas fizeram conosco? Por que elas agiram dessa forma cruel? Por que nos envergonharam? O que fizemos de errado com essas meninas? Na escuta ficou claro que o casal Mohamed e Toba e o filho Hamed eram culpados e os 3 estavam envolvidos. Nessa escuta, o Mohamed conta que quando a Sahar ia sozinha para o shopping, ela tirava o véu, colocava maquiagem e roupas curtas, e que ele descobriu tudo e estava muito envergonhado. Ficou claro os motivos. Ele matou a Sahar pelo comportamento errado e também porque estava namorando escondida. A Zainab pelo comportamento errado e pela vergonha que ela causou fugindo de casa e pelo casamento que foi anulado quando a família do namorado não compareceu. E também por ela ser a irmã mais velha e que levou as outras para o mau caminho, na visão deles. Porque ela que começou com essa história de namorado e influenciou a Sahar. A Diti, eles tiraram a vida porque ela não ia se calar. Ela contava tudo. E a Ronan por questão de dinheiro. O Mohamed não queria se divorciar para não ter que dividir a fortuna com ela. E ainda, a torre telefônica colocou os 3 no local do acidente na hora em que ele aconteceu. A teoria da polícia é que os 3 estavam participando, que algum deles, que não se sabe quem foi, bateu na Ronan e nas 3 meninas, porque elas tinham um hematoma na cabeça, deixando elas inconscientes. E então tentou empurrar o carro com a mão. Como não conseguiram com a força da mão, eles usaram outro carro da família, o Lexus, para empurrar o Nissan preto para dentro do canal. Por isso, o farol quebrado. E na traseira do carro acidentado, tinha marcas de uma batida, de um amassado incomum, que não tinha a ver com o acidente e o fato de o carro cair no canal. Em 23 de julho de 2009, Mohamed, Toba e Hamed foram presos. Então começa o julgamento. Eles eram muito radicais, mas a própria família deles não eram assim. O irmão da Toba testemunhou no julgamento. Esse irmão da Toba morava na Suécia e ele contou que o Mohamed pediu que ele atraísse a Zainab para lá, para uma viagem com os homens da família. E eles fariam um piquenique perto da água e iam tentar afogá-la. Mas é óbvio que ele não concordou. E ele avisou a irmã. E a Toba não avisou as autoridades. Por quê? Porque ela concordava com Mohamed. O tio da Toba também testemunhou no julgamento. E disse que o Mohamed queria matar a Zainab porque ela fugiu de casa e casou com um paquistanês. E envergonhou ele. E isso era inadmissível. Foi encontrado também um bilhete da Diti para Sahar. E nesse bilhete ela dizia: "Não sei o que fazer da minha vida se um dia tu sair de casa. Antes de eu partir, eu quero ter a certeza que todos os teus sonhos se tornem realidade. Eu gostaria que a gente nunca se separasse." Realmente, elas nunca se separaram, mas não em vida. Elas perderam a vida juntas. Um estudante chamado Moussa Hadi se ofereceu para traduzir todo o processo para a defesa, porque eles não tinham tradutores na corte. Então, o Hamed contou para ele tudo o que tinha feito e ele tinha gravações disso e entregou, e essas gravações foram apresentadas no julgamento. E lá ele confessa tudo que ele fez. No dia 29 de janeiro de 2012, os 3 foram condenados à prisão perpétua, com liberdade condicional em 25 anos. Eles foram condenados por 4 assassinatos em primeiro grau, 4 conspirações para cometer assassinato, sob pretexto de crime de honra. E crime de honra é o assassinato de um integrante da família por considerar a conduta dele imoral e nociva para a honra familiar
ou para os princípios de uma comunidade ou religião. Os 3 filhos que não foram identificados, os menores, testemunharam a favor dos pais no julgamento e foram levados para um orfanato, e hoje não se sabe se eles vivem sob a tutela do governo ou foram entregues para alguém da família. O juiz da corte, Robert Maranger, disse que as 4 vítimas ofenderam seu conceito completamente distorcido de honra, que não tem absolutamente nenhum lugar em qualquer sociedade civilizada. E a gente fica se questionando. E se a mãe não concordasse isso e contasse para as autoridades quando o pai propôs matar as filhas? E se o irmão Hamed não concordasse também? Por que o Hamed era igual aos pais? Será que ele foi destinado assim? Será que é a criação? Porque ele viu os pais falando isso toda a vida e acabou seguindo a mesma crença? E por que as meninas não? Porque elas eram mulheres? E esse tipo de crença para os homens é mais fácil? Porque os homens acabam vendo as mulheres como propriedades e acabam batendo, como Mohammed autorizava o Hamed a castigar as irmãs fisicamente? Então era mais fácil seguir isso sendo homem do que sendo mulher, e elas se sentiam completamente presas, eram obrigadas a usar o véu que elas não queriam? Fica o questionamento. E tanta gente falhou, foi muita negligência. Os assistentes sociais, quantas chamadas para a polícia, o juizado foi acionado e nada aconteceu. Vocês lembram quando eu falava do último caso da família Perit, que eu achava o mais triste? É um caso que me dá tristeza. Esse caso da família Shafia me dá raiva. A palavra é raiva. Sabe, eu não sou de negar meus sentimentos, eu vivo eles profundamente. A palavra é raiva. Como pode? Mãe e pai é amor incondicional. Eles não tinham nenhum tipo de afeto. Eles não tinham amor dentro de casa, esses filhos. Só controle e submissão. O pai disse que não havia nada mais importante do que a honra para ele. Ou seja, a imagem, a reputação, o que os outros vão pensar é mais importante do que a vida dos próprios filhos. A reputação é mais importante que a vida. O que os outros vão pensar é mais importante do que a felicidade dos filhos. Aliás, esses filhos nunca foram enxergados como indivíduo, como ser humano, como pessoas. Pessoas com vontades, com necessidades, com escolhas próprias. Embora fossem a maioria menores, e os pais sabem o que é melhor para os filhos, é um caso horrendo, onde eles só estavam preocupados com eles. A minha honra, o que vão pensar de mim, a minha família. Eu não sei se hoje em dia ainda cabe isso. É tão absurdo, mas não dá para generalizar, né? Porque existem muitos muçulmanos que seguem as mesmas crenças e que não são radicais. Tá a prova dentro da própria família, os que não concordavam com isso. A mente deles que era distorcida. Eles eram muito radicais. E a gente sabe que em países de origem árabe, lá do Oriente Médio, existe muito casos disso. A gente já passou aqui o caso da Suzane Tamim, que também os homens viam a mulher como posse. E às vezes isso acontece por motivos religiosos, às vezes por motivos culturais, às vezes um misto de tudo. O Mohammed inventou isso? Não, na cabeça dele provavelmente ele também cresceu escutando isso do pai e o pai do avô e assim por diante. E é muito triste que esse tipo de pensamento se perpetue, né? Quantas pessoas ainda vão passar por isso? Esse não é o primeiro, infelizmente acho que não vai ser o último caso. Tem outro que eu quero trazer também, desse radicalismo de crença que acaba trazendo tristeza para a família. Eu só peço que nos comentários todo mundo seja educado e age com respeito para que a gente não caia na xenofobia, porque a gente não pode generalizar nada
nenhum tipo de religião, nenhum tipo de pensamento político, nenhum tipo de cultura. Não dá para generalizar. Cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Não é porque eles são de origem árabe, afegã, do Afeganistão, que eles são assim. Não é porque eles são muçulmanos, seguem o islamismo, que eles são assim. Eles são assim porque eles são assim. Eles escolheram ter essa leitura deturpada da vida e achavam isso normal. Eu fico com muita raiva nesse caso. Raiva. É isso. Hoje eu fico por aqui, tapada na raiva. Me desculpem. Muito obrigada para vocês que estiveram aqui comigo até agora e até o próximo vídeo. Esse vídeo é uma homenagem a Ronan Shafia, Zainab Shafia, Sahar Shafia e Edith Shafia. E a nem todos os parentes, alguns parentes e amigos deles.